Meus prezados amigos, queridos irmãos, eu agradeço a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede poder estar aqui com cada um de vocês para postar o comentário da nossa primeira lição aí do primeiro trimestre aí das lições da CPAD, lições de adulto, primeiro trimestre de 2024. Estamos aqui iniciando um novo ano. Estamos aí no terceiro dia do ano e é uma alegria muito grande hoje, o dia que estou gravando aqui esse vídeo, e é uma alegria muito grande poder voltar a comunicar com cada um de vocês. Agradeço a Deus pela vida, pela sua misericórdia, pela sua graça, por Ele ter nos sustentado até aqui e nos dado o privilégio de poder vivenciar mais um ano na sua presença. E ter o privilégio também de estar aqui para postar o comentário de mais uma das nossas lições da CPAD, uma série aqui de lições, de temas, todos eles girando em torno do corpo de Cristo, que é a igreja, que é o tema maior. Vou estar apresentando a lição. Desde já quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado o nosso canal, aqueles que estão desde o início, há mais de 5 anos atrás, os que entraram mais recentemente, esses quase 500 inscritos no canal. Eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Espero que esse ano Deus possa mover os corações, que outras pessoas também possam descobrir esse trabalho, valorizar esse trabalho, que também possam fazer parte desse grupo aí seleto, esse grupo especial, que são o grupo dos inscritos nesse canal, que é um canal de ensino da palavra, um canal com vídeos extensos para a maioria das pessoas. Daí a baixa adesão ao canal, com certeza, porque se fossem vídeos de 5, 10 minutos, certamente teria um número maior, com certeza teria um número maior de inscritos, principalmente se fosse vídeos mais de entretenimento ou de outras áreas que eu poderia muito bem estar gravando aqui. E como professor de língua portuguesa, poderia fazer um canal só para isso, a língua portuguesa, ou como professor de filosofia, para filosofia, ou um livro só, um vídeo falando coisas da história, como também sou graduado em História, ou só de temas teológicos bem curtinhos, mas não é esse o propósito. Quando Deus Ele me deu direcionamento em uma circunstância extrema na minha caminhada espiritual, ministerial, Deus me direcionou para poder gravar um vídeo sem nenhuma pretensão de que esse canal fosse permanecer, que continuasse por tanto tempo. Eu pensava ser coisa assim de momento, de alguns meses, mas o certo é que hoje eu não tenho nenhuma dúvida que esse é um ministério para o qual Deus me chamou, e eu diria que é o lugar onde eu tenho liberdade, pelo menos ainda, porque a gente sabe que as coisas estão caminhando para que a liberdade religiosa, em especial de falar da palavra de Deus, ela seja cerceada por completo, mas pelo menos é um lugar onde eu não tenho um vínculo com nenhuma denominação, não que eu não pertença a uma, mas eu não tenho que responder a denominação nenhuma, a ministério algum. A única coisa aqui que eu me respondo é a Deus e a sua palavra. Então eu diria que é o único lugar onde eu tenho uma total liberdade para fazer as minhas reflexões em torno de um texto bíblico, de temas que aqui são partilhados, os mais diversos possíveis. Então eu agradeço a Deus muito por esse privilégio, por essa oportunidade, por você que tem acompanhado o nosso trabalho, tem confiado, tem visto a seriedade com que procuro fazer esse trabalho. Não que eu tenha a pretensão de ter a palavra final em tudo, de estar certo em tudo, mas tudo que eu falo aqui é aquilo que eu de fato acredito,
falo com convicção, posso mudar de opinião, como já mudei várias vezes, mas como ser humano a gente é passivo de mudança, mas até aqui o que eu tenho falado, eu tenho procurado vigiar a minha mente, vigiar a minha língua e procurar ter o máximo de temor e tremor diante daquilo que eu estou falando. Portanto, mais uma vez eu agradeço a Deus e a vocês que têm nos acompanhado. Peço a vocês que continuem orando por mim. Como falei nos 2 vídeos passados, eu cometi aí uma crise de garganta, aí a sinusite, outras questões. E geralmente quando eu passo por essa crise, a recuperação é lenta, é uma questão de meses. Mais de mês para recuperar. Hoje já estou, essa semana é um pouco melhor, mas ainda com a garganta irritada, não tanto quanto das outras semanas, mas ainda não tenho assim a condição de poder falar muito. Hoje eu vou estar aí apresentando a lição, não sei assim na lição específica de hoje, vou estar apresentando a revista, a lição específica de hoje, não sei quanto tempo vou estar gastando, como não sei em vídeo nenhum. Às vezes acho que eu vou gastar meia hora, 40 minutos, às vezes dificilmente eu gasto esse tempo. Geralmente é sempre mais, mas tem hora que vai bem além daquilo que eu imagino. Mas eu espero que eu consiga fazer de uma forma breve a apresentação da lição, o comentário da lição de hoje, mesmo porque é uma lição introdutória e talvez não haja necessidade de me estender assim de uma forma mais expressiva. A lição desse trimestre, essa lição ela é organizada, ou melhor, que tem como comentarista o pastor José Gonçalves. Ele será o comentarista aqui dessa lição que nós estaremos estudando. Eu espero em Deus que a gente seja grandemente abençoado com essa lição. Como eu costumo dizer, eu só leio apenas a lição de cada semana, eu não sou de ler a revista toda. Existem alguns professores que preferem fazer assim para ter um conhecimento panorâmico de toda a revista, mas eu acho que nunca fiz isso. Não sei se por preguiça, por falta de tempo, mas talvez nenhuma dessas opções. É porque eu mesmo faço a opção de tratar de cada tema dentro da semana específica do tema, para não estar correndo o risco de estar entrando nas lições posteriores, trazendo comentário sobre o tema de outras lições, não fazer uma mistura. Então eu confesso que eu fico mais à vontade fazer comentário de cada lição específica. Isso não é só aqui com as lições da CPAD, com as lições também da igreja onde congrego, a Igreja Batista Getsemane, também só leio a lição de cada semana. Não sou de estar lendo a revista como um todo para estar dando aula, pois eu gosto de ficar bem delimitado ao tema específico, ao título de cada lição específica. Bem, então a lição desse trimestre, primeiro trimestre, é de 2024. Ela vai ter como comentarista o pastor José Gonçalves. Essa lição, esse aqui é o design da nossa lição. Deixa eu colocar um pouco aqui. Então essa será a nossa lição, vai estar falando sobre o corpo de Cristo. Aqui tem uma imagem muito significativa, pois é na cruz que surge o corpo de Cristo, de fato. A cruz é o maior símbolo do cristianismo, porque foi nela, ou ela representa, não a cruz em si, mas ela simboliza uma cruz vazia, é claro, porque o nosso Cristo, aqui ele foi martirizado, mas ele já não está mais pregado na cruz. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Daí a cruz vazia, seu símbolo maior do cristianismo. Não a cruz com Cristo cadavérico,
mas uma cruz vazia, para mostrar que ele ressuscitou. E aí o título da nossa lição, e é interessante, e não dá para vocês captarem aí, mas essa cruz aqui, ela é formada por pessoas. Aqui o artista gráfico, ele conseguiu dispor as pessoas aqui de uma forma que pudesse formar aí essa imagem de uma cruz. Exatamente, eu louvo aqui a criatividade daquele que fez essa imagem, que construiu essa arte, porque de fato é o corpo de Cristo, e aí o símbolo do cristianismo, ele é exatamente formado de pessoas que tiveram um encontro com Cristo, pessoas essas que passaram pela cruz de Cristo. Não é possível ninguém se tornar membro do corpo de Cristo sem passar pela cruz. E quando eu falo passar pela cruz, não é passar por uma denominação, por uma religião, seja ela católica, evangélica, espírita, não é isso. É só através de Cristo. Ele é o único caminho que liga o homem a Deus. Ele é o cabeça da igreja, e é no Calvário que nós morremos para o mundo e nós recebemos a vida de Cristo e passamos a viver como um corpo de Cristo. Então, uma imagem muito significativa. Portanto, o título maior, o tema da lição, das 13 lições que nós estudaremos esse trimestre, o tema maior gira em torno do corpo de Cristo. Então esse é o título: o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Então tem aí o título maior, tema maior, o corpo de Cristo, e aí vem a descrição, os subtópicos dentro desse tema maior, que é falar sobre a origem do corpo de Cristo, que é a igreja, falar sobre a sua natureza, sobre a vocação, para que, qual é a missão da igreja, para que ela existe, e essa vocação é exatamente exercida dentro do mundo. E aqui a sua vocação no mundo, tanto no mundo físico, quanto no mundo espiritual e quanto no mundo em relação às pessoas, porque a igreja é uma obra dirigida a pessoas, ela é formada por pessoas, portanto, o seu alvo são as pessoas. Então esse é o título da nossa lição. A lição, como falei, a revista, melhor dizendo, ela é composta de 13 lições. A primeira lição fala sobre a origem da igreja. A segunda lição, imagens bíblicas da igreja. Terceira lição, a natureza da igreja. Quarta lição, a igreja e o reino de Deus. Quinta lição, a missão da igreja de Cristo. Sexta lição, igreja, organismo e organização, muito importante. Sétima lição, o ministério da igreja. Oitava lição, a disciplina na igreja. Nona lição, o batismo, a primeira ordenança da igreja. 10ª lição, não podia ser diferente, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja, que são as duas únicas ordenanças da igreja em relação a preceitos deixados por Jesus, a ordem, coisas que a igreja deve praticar, além, é claro, da obra missionária, mas seriam as duas ordenanças deixadas por Jesus enquanto liturgia. É exatamente a questão do batismo e da ceia do Senhor. São esses dois memoriais, essas duas ordenanças deixadas à igreja enquanto elo que une todos os cristãos, que é o batismo, que é o símbolo do arrependimento, e a ceia do Senhor, que é o símbolo exatamente da nova vida, da participação da igreja no corpo de Cristo. Que aí tem o pão e o vinho, que simboliza o corpo e o sangue de Cristo. E o batismo é esse símbolo da morte para o mundo e do ressuscitar, já que o batismo é a ideia do imergir, de morrer para o mundo e nascer para Deus. Então essas são as duas ordenanças de Jesus dadas à igreja.
A lição 11 vem o culto da igreja cristã. Lição 12, o papel da pregação no culto. E a lição 13, o poder de Deus na missão da igreja. Então essas são as lições que compõem aí a revista da nossa CPAD aí do primeiro trimestre desse ano de 2024. Bem, a primeira lição, a lição de número 1, de 7 de janeiro de 2024, estou gravando aqui no dia 3, mas a lição é do dia 7, que é o próximo domingo. Ela nos traz como título a origem da igreja, como originou a igreja. É muito interessante nós observarmos aqui quanto à origem da igreja, porque é um tema, ele é bastante vasto. É claro que a lição aqui ela está falando da origem num sentido assim bem objetivo, ela é bem objetiva em relação à origem da igreja, mas de fato a Bíblia já fala sobre a igreja como um mistério que estava escondido em Deus, isso que foi revelado em Cristo com seu nascimento, morte e ressurreição. E mais especificamente a igreja ela se torna publicamente, vamos dizer assim, ela inicia no dia de Pentecostes. Essa é a defesa da maioria dos teólogos, que a igreja ela surge publicamente no dia de Pentecostes. Porém, o plano, o design da igreja já é algo que estava no coração de Deus mesmo antes da fundação do mundo. Então essa é uma ideia geral que deve permear o nosso entendimento, que a igreja é um projeto divino, estava na mente de Deus mesmo antes que ela existisse. Mas aqui vai estar falando da fundação da igreja dentro de um tempo, uma época, uma cultura, um espaço específico, mas não perdendo de vista essa ideia geral que eu passei aqui há pouco instante. Bem, o texto áureo da lição, e esse texto ele está contido na leitura bíblica em classe, que é no capítulo 2 de Atos, é o verso de número 38. Aqui o texto áureo nos diz o seguinte: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse texto vai reaparecer aí na leitura bíblica em classe, portanto eu não vou comentá-lo nesse momento. A verdade prática da nossa lição nos apresenta o seguinte: a igreja é a família de Deus, comprada com o sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo. Aqui é uma definição espiritual do que é a igreja. Aqui mostra, eu acho bastante interessante essa definição, porque a igreja aqui, em momento algum aqui, ela é definida como uma instituição, como uma organização religiosa. Não, essa definição aqui da verdade prática é uma definição da igreja no seu aspecto invisível, no seu aspecto universal, e não no seu aspecto físico. Então essa definição aqui, ela é uma definição que diz de fato, traduz de fato o que é a igreja de Cristo, esse corpo místico, esse corpo espiritual. Então a igreja ela é definida como a família de Deus. Então o que é a igreja? A igreja é um grupo de pessoas que formam uma família. Porém essa família é uma família espiritual, cujo pai é o Deus criador de toda a raça humana, raça essa que caiu no pecado, mas que ele mesmo através do seu filho, ele veio redimi-la para poder formar uma grande família. E a Bíblia diz que nós não somos mais forasteiros, nós somos membros da família de Deus. Portanto, a igreja, que em primeiro momento a grande metáfora para definir o que é a família, o que é a igreja, melhor dizendo, é que a igreja ela é a família de Deus. Ou seja, Deus é o nosso Pai,
Jesus é o nosso irmão mais velho e todos nós somos então membros dessa família, filhos e filhas de Deus. Então essa eu penso que é a definição mais precisa, mais clássica do que é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo é a família de Deus. Então, fazer parte da Igreja de Cristo, fazer parte da família de Deus, é muito mais do que fazer parte de uma religião. É muito mais do que ser católico, espírita, evangélico, seja lá qual for a tua religião. Ser cristão no sentido de evangélico é bem mais do que isso, fazer parte da família de Cristo. Então, ser igreja é exatamente ser família de Deus, ou seja, é ser gerado através de Cristo, é nascer de novo, é ter passado pelo Calvário, ter recebido um novo nascimento, uma nova geração. E agora, pelo elo do Espírito Santo, nós somos conectados, nós somos adotados na família espiritual de Deus. Então, nesse sentido, é bom que se deixe bem claro que somente Deus é quem conhece quais são aqueles que fazem parte da sua família. Eu posso julgar alguém pela aparência, como sendo um homem ou uma mulher de Deus, mas isso necessariamente não quer dizer que essa pessoa ela seja pertencente à família de Deus. Ela pode ser membro de uma igreja, ser uma liderança, ser um pastor, um apóstolo, um bispo, ou não congregar em igreja nenhuma. Nenhuma igreja, nenhuma denominação, nunca ter entrado a uma igreja. Isso não é condição para alguém se tornar membro da família de Deus. Não estou dizendo que pertencer a uma igreja que prega a palavra de Deus, que congregar para poder, mesmo porque o homem é um ser gregário, ele é um ser que foi feito para viver em comunidade, e a comunidade é cristã, a comunidade que reúne em torno do nome de Cristo, ela é necessária. Mas isso não quer dizer, não podemos confundir esse lado visível do que a gente chama de igreja, um templo, uma organização religiosa. Não podemos confundir isso com o corpo de Cristo. Então, ser membro de uma igreja, ser pastor, não quer dizer necessariamente ser membro do corpo de Cristo. Participar da ceia, por exemplo, ter sido batizado nas águas, participar da ceia, cumprindo essas ordenanças divinas, isso não quer dizer que necessariamente você participa do corpo espiritual de Cristo, que você participa da família espiritual. Isso é algo bem mais profundo. Isso o seu pastor não pode fazer por você, o seu guia não pode fazer, a religião não pode fazer, seu pai não pode fazer. Cada um tem que ter a sua experiência com o Calvário, a sua experiência com o Cristo ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a igreja ela é a família de Deus, família essa que é composta por pessoas compradas com o sangue de Cristo. Essa é a única condição, essa é a única forma de ingressar na família de Deus, é através do sangue de Cristo na cruz do Calvário. João, o precursor de Cristo, ele apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não existe outra maneira de você ingressar na família de Deus a não ser através do sangue de Jesus. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Somos salvos pela graça, que é o favor imerecido da parte de Deus, e mediante a fé nós abraçamos a graça, somos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Então grave isso, a igreja é a família de Deus, e a forma de ingressar na família de Deus é através do sangue de Cristo, ou seja, do novo nascimento. É não nascer mais da carne, mas nascer do Espírito. Ser redimido pelo sangue de Jesus, uma vez que todos nós, no sentido original,
nós pecamos e nos afastamos de Deus. Portanto, a igreja é a família de Deus, família essa composta por pessoas compradas com o sangue de Cristo, e ao serem adquiridas com o sangue de Cristo, essas pessoas são seladas com o Espírito Santo. Isso não é menos importante. Aqui nós temos três pontos centrais da fé cristã a ser analisados. Primeiro, que a igreja é a família de Deus. Segundo, que a porta de ingresso a essa família é o sangue de Cristo, que nos alcança, que nos purifica. Terceiro, é que Cristo mesmo, quando ele aqui esteve, ele morreu e ressuscitou, ele prometeu que enviaria alguém para dar continuidade, para continuar conosco, que era exatamente o Espírito Santo, que agora não estaria como ele entre nós, mas o Espírito Santo estaria em nós, que é o penhor, a garantia da nossa redenção, e que um dia nós voltaremos para Deus, nós estaremos com Deus, de onde nós saímos, nós estaremos com Deus para sempre ao lado de Cristo. Portanto, a igreja é família de Deus, o ingresso nessa família é através do sangue de Cristo, e através da habitação do Espírito Santo na vida do redimido. Que fomos redimidos, mas fomos purificados do pecado. Mas para mantermos essa conexão, esse processo de separação para Deus, que é o sentido da igreja, ser separado, para nos mantermos na família de Deus, para que o sangue de Cristo ele continue em nós e operando em nós, e que nós continuamos debaixo do sangue de Cristo, recebendo todo o benefício da transformação na nossa velha natureza em um novo homem, processo esse que dura toda a nossa existência. Nós precisamos da atuação do selo do Espírito Santo. Então, ter o Espírito Santo na vida não é uma opção. Ah, não, eu aceitei Jesus, mas negócio de Espírito Santo, eu não creio nisso. Eu não preciso da atuação do Espírito Santo. Sem a atuação do Espírito Santo, você não faz parte da família de Deus. Porque a família de Deus ingressa nessa família através do sangue de Jesus, e a garantia de nos comportarmos não só pela posição que fomos colocados na família, mas permanecermos com a natureza de membros dessa família, a ponto de que a nossa velha natureza ela vá morrendo, e que a gente, a partir do Calvário, não vivamos mais nós, mas Cristo passa a viver em nós, mortificando os desejos da nossa carne, a nossa velha natureza. Isso só é possível pela obra do Espírito Santo. Portanto, Espírito Santo na vida de alguém não é uma opção. Espírito Santo na vida de alguém é a garantia de que nós, de fato, estamos nos tornando parecido com Cristo. Que, de fato, nós estamos vivenciando a obra que Cristo ele realizou na cruz do Calvário. Essa obra ela é aplicada. Cristo ele é gerado em nós através do Espírito Santo. Isso que é ser igreja. Bem, mas vamos falar sobre a origem da igreja. Atos capítulo 2 é o texto, a leitura bíblica. Aqui não vai explorar todo o capítulo 2 de Atos. Bom seria se tivéssemos aqui, não sei se a lição vai explorar um pouco mais à frente, mas nesse momento aqui não. Só vai apresentar aí Atos capítulo 2, o verso 1 e o 2, depois o verso 37 e 38. Apenas 4 versículos, e eu vou me deter nesses 4 versículos. Como é uma lição introdutória, não sei o que vem daqui para frente, eu vou deter aqui apenas nesses 4 versículos. Então, Atos capítulo 2, o verso 1 e 2 nos diz o seguinte, verso 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
Aqui nós sabemos que quando havia uma festa judaica, Pentecostes, que acontecia aí 50 dias após a Páscoa, que era uma outra festa judaica, e aqui diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, terminada a festa de Pentecostes, findada a festa de Pentecostes, diz então que estavam reunidos, quem estavam? Os discípulos, e aqui discípulo não é apenas os 12, aqui, segundo o texto bíblico, eram cerca de 120 pessoas, ou 120 pessoas reunidas, que eram os discípulos de Jesus. E eles haviam recebido, assim que Jesus tinha subido aos céus após a sua ressurreição, eles haviam recebido uma ordenança que eles deveriam ficar na cidade de Jerusalém e aguardar a promessa do Espírito Santo. Olha que interessante, Jesus já havia derramado o seu sangue, que era a forma de ingressar, né, o homem no corpo de Cristo, e agora ele havia feito a promessa do Espírito Santo, que seria o ajudador, o consolador, aquele que de fato iria aplicar a obra da redenção na vida do homem. Queria trabalhar fortalecendo a igreja, inclusive usando os discípulos de Cristo, os seguidores de Cristo, a trazerem outros para Cristo. Pois é o próprio Espírito Santo quem convence o homem do pecado. Não somos nós, não é o nosso discurso. Então eles haviam recebido uma ordem divina que eles permanecessem em Jerusalém, que é ali o berço do cristianismo. Então a ordem era que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder, até que se cumprisse a promessa que Jesus havia prometido em João 14, que ele iria preparar lugar, e mais que ele voltaria, ele não os deixaria órfãos, e ele fez toda a promessa. E aqui em livro de Atos, ele, ao ser assunto aos céus, logo no início do livro de Atos, ele dá essa ordenança, que eles ficassem em Jerusalém até que do alto a promessa fosse derramada sobre eles, que se cumprisse essa promessa. E o tempo quando essa promessa ela se cumpre, que é o que aqui é colocado como sendo, pela maioria dos teólogos, como sendo a fundação da igreja, é exatamente no fim da festa de Pentecostes, dessa festa judaica. Então, olha, o texto ele diz o seguinte, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos os discípulos reunidos no mesmo lugar. Esse todos aqui, como falei, 120 pessoas. Infelizmente, a Bíblia diz que quando Cristo ele ressuscitou, ele foi visto pelo menos por 500 pessoas, mas aqui, nesse momento que estavam aguardando a promessa, não eram os 500 que estavam, eram apenas 120. Mas o certo é que eles estavam ali reunidos no mesmo lugar. O lugar aqui era o cenáculo, era uma casa, e eles estavam então naquela casa, naquele lugar, certamente orando, aguardando. Ali era um lugar onde eles se reuniam para poder orar, buscar a presença de Deus, aguardar a promessa que Jesus havia deixado. Eles não sabiam quando, não sabiam como seria essa experiência, não sabia, mas eles ficaram ali em ordem de Jesus, eles arrumaram um lugar para se reunirem. Aqui não podemos dizer que necessariamente era uma congregação no sentido de um templo, alguma coisa, era uma casa onde eles estavam ali reunidos, e certamente era o lugar onde os discípulos reuniam para orar, para ouvir a palavra de Deus. O certo é que eles estavam reunidos lá nessa casa, nesse cenáculo, todos no mesmo lugar. E aí o verso 2 diz que, e de repente, então foi algo que aconteceu de repente, eles não sabiam necessariamente que seria naquele dia, nem o horário, não havia horário marcado. E aqui eu aproveito para fazer uma pequena observação, que o Espírito Santo ele não está limitado, ele não é propriedade de ninguém, para que se marque o dia que Deus vai operar, o dia que Deus vai curar, o culto de libertação, o culto de vitória.
Essas coisas não têm base bíblica, nada disso tem base bíblica. O do homem está determinando quinta da vitória, quinta da libertação, ou quarta, ou domingo, seja lá qual for disso, não tem nenhum fundamento bíblico. O Espírito Santo, ele opera quando ele quer, em qualquer lugar, sem hora marcada. E é exatamente o que aconteceu aqui quando da descida do Espírito Santo, da inauguração da igreja, da fundação da igreja, publicamente falando. Então, eles estavam ali reunidos no mesmo lugar e de repente, veio do céu um som, eles escutaram um som. Esse som era como de um vento veemente e impetuoso. É bom deixar bem claro que não foi um vento que entrou naquela casa, um vento forte, e saiu levando tudo, que para não dar a entender que o Espírito Santo é um vento. O Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo não é fogo, o Espírito Santo não é água. Essa ideia aí desses hinos de fogo, que o Espírito Santo é fogo, que Jesus é fogo, que Deus é fogo, esses são símbolos que se referem a Deus, ao Espírito Santo, sim, mas Deus, Jesus, o Espírito Santo não é fogo, ele é Deus, ele é uma pessoa. Agora, essas manifestações ou essas representações fala da obra que Deus realiza, Deus agindo como fogo, como água, como luz, etc, etc. Então aqui é bom deixar bem claro que a experiência do Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja, aquilo que Joel havia prometido, a promessa de Deus, melhor dizendo, em Joel, diz que essa experiência, nesse caso aqui, houve outras experiências da manifestação de Deus, mas não foi num vento forte, houve experiência que foi numa brisa, numa sarça ardente. Então Deus se manifesta na sua multissabedoria, multiforme graça. Então nesse caso aqui, em específico, diz que veio do céu um som. Então quer dizer, eles ouviram um som vindo do céu. Esse som era parecido com o som de um vento forte, de um vento veemente, de um vento impetuoso. Foi assim que o escritor e as pessoas ali entenderam, perceberam, experienciaram a presença do Espírito Santo, a potência, o dínamos divino, como um vento veemente, impetuoso. E diz que esse som, ele encheu toda a casa em que estavam assentados. Então, estavam numa casa, que é também chamado de cenáculo. Então, foi dessa forma que aconteceu a experiência do Espírito Santo. Um som forte, como o som de um vento veemente, impetuoso. Esse som encheu toda a casa em que estava assentado. E aí a gente vai ter, pena que aqui a lição não propõe, mas eu fico assim, eu fico tentado a ler pelo menos mais um versozinho. Aí, já que li até o verso 2, eu vou aqui procurar aqui na Bíblia, pelo menos mais um versículo 2, para a gente saber qual foi o resultado dessa experiência, desse som veemente, impetuoso. E quando ouviu esse som, sei que é provável que a lição ela vai abordar isso aqui, mas pode ficar na expectativa, e ver esse som veemente, impetuoso, e o que aconteceu quando houve esse som aí veemente, impetuoso. Então vamos, para matar a curiosidade aqui, já que lemos até o verso de número 2, vamos ler o verso 3 a seguir e vamos ver o que nos fala aqui. Eu vou repetir o que nós lemos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos, aqui a versão muda um pouco, estavam todos reunidos no mesmo lugar, aqui fala concordemente no mesmo lugar, ou seja, em concordância. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Aqui fala, vento e encheu toda a casa em que estava assentado. Confere. Aí o verso 3 diz o seguinte: quando esse som
que era ali a presença do Espírito Santo, encheu toda a casa, diz o verso de número 3, e foram vistas por eles, por aqueles que estavam ali reunidos, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Eu não vou entrar aqui em profundidade nesses textos, porque é bem provável que eles se repitam lá na frente na lição, mas o que chama a atenção é que quando esse som veemente entrou na casa, eles tiveram a visão, foram vistas como que, não quer dizer que eram línguas, mas a visão que eles tiveram, a materialização, é que como, junto com esse som, que línguas, formato de línguas, como que de fogo, pousaram sobre cada um daqueles irmãos que estavam ali reunidos. E aí o verso 4 diz, e todos foram cheios do Espírito Santo, que era exatamente a promessa. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, ou seja, línguas que eles não conheciam, em outros dialetos, línguas que eles não conheciam, começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É isso que nós temos aí para matarmos aí a curiosidade aí desse texto maravilhoso que nós lemos e que vale a pena a gente retomar aqui para a gente poder matar a nossa curiosidade. Bem, então nós temos aqui o texto do que aconteceu quando da presença do derramar do Espírito Santo, ali todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, e agora a lição nos apresenta o verso 37 e o verso 38. O verso 37 diz o seguinte, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações, ou em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? Aqui já dá um salto muito grande, que nessa experiência ali do Pentecoste, quando todos foram cheios do Espírito, inclusive os apóstolos de Cristo, que também ali estavam reunidos no cenáculo, a Bíblia diz que naquele momento, o apóstolo Pedro, ele foi tomado por um poder, por uma graça muito grande, e ele faz ali uma pregação diante do questionamento daqueles que ali estavam. Muitos ficaram espantados, porque haviam judeus de várias partes do mundo que vieram ali para a festa, aí no caso para a festa de Pentecoste, e a outra festa que esqueci o nome, a Páscoa e o Pentecoste. Então, naquele momento ali, havia judeus de toda a parte do mundo, e eles ouviram cada um, aqueles que profetizavam, os que foram cheios do Espírito Santo, falavam na língua deles, em línguas que aquele povo que estava sendo usado, eles não sabiam, eles não conheciam, era algo sobrenatural. E eles ficavam admirados, e o certo é que Deus falou com aqueles povos ali das maravilhas dos céus. Eles foram evangelizados, vamos dizer assim, na sua própria língua, e uns ficaram espantados, sem saber o que fazia, e outros começaram a murmurar, a dizer que aquilo ali era... Os discípulos estavam embriagados, aquela hora do dia, começaram a murmurar. Mas a Bíblia diz que Pedro, ele foi tomado ali de uma maneira sobrenatural, e ele fez uma pregação, e ali milhares de pessoas se converteram ao Senhor naquele dia, se renderam a Cristo, e ali nós vimos a grande primeira colheita já da igreja recém-inaugurada. No mesmo dia ali da inauguração da igreja, já há uma grande conversão de milhares de pessoas ali se convertendo através da pregação. E ao se converter ou ao ouvirem aquela mensagem, eles então, diante da mensagem que Pedro pregou,
esses que não zombaram, dizendo que aquilo era embriaguez, eles ficaram perplexos, dizendo: olha, irmãos, o que nós faremos agora diante da situação, diante do que aconteceu com o Cristo que nós crucificamos, o que nós faremos diante dessa realidade da nova vida em Cristo e dos nossa condição de pecado. Aí é onde entra aqui esse texto, o verso 37. Diz que ouvindo eles isto, a mensagem, a pregação, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Aí o verso 38 entra o centro da mensagem do Evangelho. Então a igreja ela surge aqui, no sentido público, oficial. Ela surge na unção do Espírito Santo. Ela surge já pregando o Evangelho, tendo uma grande massa se convertendo, e a mensagem central do Evangelho é a mesma que João Batista pregava, a mesma que os apóstolos de Cristo, seus discípulos, pregavam, e a mensagem que a igreja aqui primitiva, inaugurada, ela pregava, é a mesma mensagem que é e deve ser pregada até hoje. Qual foi a mensagem? Diante da pergunta: o que faremos? Qual foi a resposta de Pedro? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui nessa parte do texto está a síntese de tudo aquilo que eu falei no início, ali na verdade prática, que é a igreja, a família de Deus, se ingressa nela através do sangue de Cristo e permanece nela através do Espírito Santo. E ingressar através do sangue de Cristo é nada mais, nada menos do que o arrependimento. Não há conversão, não há vida cristã sem arrependimento. Não adianta. Muitos têm vindo para a igreja, têm aí queimado etapas, têm virado até líder, mas nunca experimentaram um verdadeiro arrependimento. E esse arrependimento é uma obra do próprio Espírito Santo que é derramado no coração da igreja. O Espírito Santo ele já começa a operar em nós a partir do arrependimento. É ele quem nos convence, e ao nos convencer, nos dobrarmos a proposta de salvação, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Ele passa de fato a preencher. Na verdade, ele já começa a habitar desde o processo do arrependimento. Que o arrependimento é algo que acontece de dentro para fora. A regeneração, o novo nascimento não é de fora para dentro. Não é você virar crente, virar religioso e vestir uma roupa de crente, comprar uma Bíblia, e aí essa mudança da religião de fora para dentro, isso não é novo nascimento. Isso não é pertencer à família de Cristo. Se Cristo não for gerado dentro de você, você pode ter experimentado tudo, menos o novo nascimento. O novo nascimento é de dentro para fora e já é uma obra do Espírito Santo. E começa com o arrependimento. O que é arrepender? Arrepender só se arrepende quem tem consciência de pecado. Por isso que nós temos que nos arrepender constantemente. Temos que eu fui arrependido, eu estou arrependido, eu sou arrependido. Eu tenho que continuar com essa consciência viva de que eu sou um pecador, de que eu careço constantemente, sempre, diariamente, da graça de Cristo, do Espírito Santo, do mover de Deus na minha vida, me transformando a cada dia segundo a sua imagem e semelhança. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a mensagem de Pedro foi essa, ó. Em primeiro lugar, arrependei-vos. E como sinal de arrependimento, sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Aqui é interessante que o batismo aqui, está falando do batismo nas águas, o batismo ele não salva. O batismo ele deve ser pedido por alguém que já se arrependeu.
Alguém que já é salvo deve buscar o batismo porque é salvo, para tornar publicamente conhecida a sua vida com Cristo, e não o contrário. Ninguém é batizado para ser salvo. É pelo contrário, você deve se batizar porque você já é salvo, porque você já se arrependeu e publicamente você quer tornar a sua fé conhecida. Portanto, arrependei-vos é o primeiro requisito. Seja, passe pelo Calvário. Torne público a sua confissão através do batismo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. E aí sim, tendo arrependido, e aí publicado, tornado público através do batismo, caso dê tempo você batizar, porque batismo não é condição para a salvação. Tem muitas pessoas que se arrependem verdadeiramente, mas não tem tempo de se batizarem. Isso acontece? Acontece sim. Tem algo de anormal? De jeito nenhum. O estranho é alguém dizer que se converteu, ter tempo de se batizar e resistir ao batismo. Aí é meio estranho. Porque se o batismo é uma confissão pública daquilo que aconteceu no interior e alguém não quer se batizar porque acha que não quer ter compromisso com a igreja ou publicamente e tornar pública a sua fé, essa pessoa não é convertida. Então o batismo aqui não é condição para a salvação, mas ele é necessário, é uma ordenança. A ordenança divina, o batismo é uma ordenança divina. Então, arrependei-vos, ou seja, passai pela cruz, pelo sangue de Cristo, torne público que você de fato se arrependeu, isso é claro, cada um dentro do seu tempo de discipulado, se não houver tempo, não tem problema, se não houver tempo de batizar nas águas. O arrependimento é que é a condição para você receber a vida de Cristo na sua vida. E aí na sequência diz: arrependei-vos, cada um seja batizado, consequentemente, e batize com símbolo do arrependimento e de perdão dos pecados, que vocês foram perdoados, e aí recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, vocês receberão, uma vez arrependidos, convertidos, vocês então receberão o Espírito Santo, que é aquilo que eu falei. Passe pela cruz, seja purificado pelo sangue de Jesus, e o Espírito Santo então passa a habitar na vida de vocês. Então essa era a mensagem que Pedro pregou quando nasceu a igreja, a mensagem do arrependimento e do ser imerso no Espírito Santo. Arrependimento, tornar pública a sua fé através do batismo, e aí olhando cada coisa dentro das suas, cada caso dentro do seu caso, se há tempo a pessoa batizar ou não, na maioria há tempo sim, e então, em seguida do arrependimento, o Espírito Santo, quem já está gerando o arrependimento, ele passa a habitar na vida do arrependido. Bem, essa é a síntese, não vou aprofundar mais, mesmo que já tenha aí quase uma hora, e eu ainda nem entrei no comentário da lição, mas o comentário não é muito extenso, é mais assim, definições, termos que a gente tem que falar, mas para muitos não vão nem decorar isso, não vai acrescentar muita coisa na vida da maioria assim, das pessoas. Não estou dizendo que seja o caso aqui do canal, mas termos do hebraico, do grego, isso não acrescenta muita coisa para as pessoas. São mais termos, definições que são importantes para o estudioso, e aí nós vamos estar passando então algumas definições. Comentário da lição Introdução. Uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos que a igreja é de fato uma rápida leitura do Novo Testamento é suficiente para percebermos o que a igreja é de fato e que importância ela tem. Para os apóstolos e os primeiros cristãos, a igreja era relevante. E aqui está falando da igreja enquanto o grupo mesmo que nasceu ali, a organização. A igreja era importante e é importante, como falei.
Agora não pode confundir essa igreja, quanto à organização, a igreja é por igreja. A igreja ela tem um propósito maior, que é ser corpo de Cristo. É essa parte visível de algo que aconteceu no mundo invisível, que é a nova vida. Mas a igreja, enquanto organização, ela era assim algo muito relevante. O grupo, o ato de congregar, de estar reunido, aquele grupo, isso era relevante sim para os primeiros cristãos. Bem, então, para os cristãos a igreja era relevante. Paulo, por exemplo, denominou a igreja de coluna e firmeza da verdade. Aqui já não está falando mais de igreja como uma mera organização, mas já é a igreja no sentido do corpo de Cristo mesmo, que é o que de fato a tornava relevante. Paulo a denomina, a chama, a identifica a igreja como sendo coluna e firmeza da verdade. Isso aqui é muito interessante, porque a coluna, dentro daquele contexto histórico e num contexto bíblico, dos tempos bíblicos antigos, a coluna era um memorial. Era um memorial, é algo, não só a religião judaica, mas outras religiões tinha esse ritual de fazer colunas, postes, memoriais, e a coluna ela tinha um significado muito grande, era um memorial, aqui no caso, dentro do mundo judaico, diante de Deus. E aqui o texto, Paulo, ao definir a igreja, ele coloca a igreja como coluna e firmeza. Uma coluna e não só uma mera coluna, uma representação ali, um marco, mas uma coluna firme, porque também coluna dessa ideia, trazendo para a atualidade, por exemplo, também no passado, lembra das grandes colunas do templo, e na atualidade as grandes colunas, quem segura aí os grandes edifícios, as vigas e as colunas, os fundamentos, podemos dizer assim, coluna também é um fundamento, e a Bíblia aqui, o apóstolo Paulo, ele define a igreja como coluna e firmeza da verdade. Então, uma das definições de igreja é que a igreja é uma coluna firme, e essa coluna ela tem como base a verdade. E quem é essa verdade? Essa verdade é exatamente Cristo. A verdade é tudo aquilo que não implica impureza, não implica falsidade, não implica dúvida. Dúvida aqui no sentido mesmo de ser duvidoso, de não merecer credibilidade. Não estou falando aqui de uma dúvida séria, uma dúvida honesta, de querer buscar o conhecimento de algo, que essa dúvida ela é necessária, inclusive para nós cristãos. Então, a igreja ela é vista como coluna e firmeza da verdade. Pedro a chamou de geração eleita. A igreja é uma geração eleita, ou seja, uma família, uma geração que foi eleita, que foi chamada, que teve o privilégio de ser alcançada por Cristo. Nessa lição, mostraremos o que a Bíblia de fato revela sobre a igreja de Deus, em termos de conceitos. Veremos que a eclesia, que é a igreja de Deus, esse nome eclesia é o nome dado à igreja de Deus, longe de ser meramente uma associação de pessoas, é uma instituição divina. Então a eclesia, no sentido de igreja de Deus, ela está longe de ser uma instituição ou de ser uma associação de pessoas. Por quê? Porque esse nome eclesia, o nome igreja, ele é um nome que vem antes do surgimento da igreja. Isso aqui é uma informação, a lição vai falar, mas já quero adiantar aqui. Então, então a gente não pode usar esse termo, não tem nada a ver com isso. O nome teologia, por exemplo, é um nome de origem, vamos dizer assim, pagã. Teologia era o louvor aos deuses na mitologia. Então, Heródoto, Hesíodo, aquelas grandes obras, os grandes poetas, eles faziam louvor aos deuses. Aquilo era teologia. E igreja, a eclesia, era a reunião de pessoas que saíam para fora se reunir em torno, poderia ser de um assunto público, político, alguma coisa a tratar na comunidade, era uma igreja que se reunia, que era tirado para fora, reunido em determinado lugar. E aí, mas esses nomes foram apropriados, foram aplicados na teologia, ao estudo
de Deus, no caso a teologia cristã, a eclesia enquanto não uma mera organização, mas enquanto corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Então isso não tem erro nenhum. É como a questão da música. Toda a música em si ela veio de Deus. O ritmo ele veio de Deus. A música em si ela é divina. Agora o Satanás apropriou da música e às vezes nós rejeitamos boa parte das músicas, de ritmos, de formas de expressar a Deus como sendo do diabo, quando na verdade foi Satanás que apropriou de boa parte, vamos dizer, daquilo que nós refutamos como sendo mundano, não sendo de Deus. Então a ideia aqui, um termo eclesia, que quer dizer igreja de Deus, ou chamados para fora, ou teologia, estudo de Deus, não é por ser um termo usado bem antes de existir aí a cristandade, o cristianismo, que esses termos não possam ser usados pela igreja. São apenas termos para definir um conceito. Mas o mais importante aqui não é o termo em si, mas é o que o termo invoca dentro da realidade pontual, que é aqui no caso aqui o que a Bíblia chama de igreja de Cristo. Portanto, a eclesia, a igreja de Deus, está longe de ser uma mera associação de pessoas, mas é uma instituição divina. Primeiro tópico da lição: o povo de Deus na Bíblia e na história. No Antigo Testamento, o termo hebraico kahai é usado para se referir a um ajuntamento do povo de Deus debaixo do antigo pacto. Esse era o nome dado a esse ajuntamento. Esse termo hebraico é kahal. Nesse aspecto, o seu uso é de uma convocação para uma assembleia. Esse termo significa uma convocação para uma assembleia ou um ato de reunir-se em assembleia. Isso significava. Dessa forma, kahal é descrito como o povo reunido, o povo de Deus reunido, ali o povo da aliança, o povo de Deus reunido. Também é chamado como, pode-se chamar de congregação do povo, a congregação de Israel, congregação do povo. Multidão também é o sentido de kahal. Congregação, próprio termo congregação, congregação de Israel, grande ajuntamento, etc. Então o termo kahal, portanto, no contexto do Antigo Testamento, se refere ao Israel étnico, uma nação que se juntava e reunia tanto com fins culticos ou não, ou para cultuar a Deus ou não. Isso no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, subtópico 2, o termo grego eclesia se refere à igreja cristã. Contudo, no contexto neotestamentário, o seu sentido diferirá do que lhe é dado no Antigo Testamento, tanto na forma como na função, ao sentido de kahal, de congregação. No Novo Testamento o sentido é diferente. Não é apenas uma raça ou uma nação, mas todos aqueles de diferentes raças e nações que foram comprados pelo sangue de Cristo, como nós já falamos. Assim, o seu sentido no Novo Testamento é majoritariamente sacro, isto é, de uma assembleia de crentes que se juntam para adorar a Deus. Não é uma assembleia para qualquer coisa. Então, o sentido de igreja no Novo Testamento, eclesia, é uma assembleia que se reúne para adorar a Deus e somente a Deus. Não é para cultuar o homem, nada, é somente a Deus. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, mas uma assembleia de crentes regenerados, que se reúnem para adorar a Deus. Jesus, por exemplo, usou o termo eclesia com o sentido exclusivo, o povo adquirido pelo seu sangue. Povo adquirido pelo seu sangue. Mateus 16, 18, foi a forma como Deus se referiu à igreja, à eclesia. Dessa forma, o uso paulino de eclesia, nas suas epístolas, designa sempre a comunidade dos salvos. Assim, vemos Paulo saudando a igreja. Paulo dando saudação à igreja, lá em 1 Coríntios, ele saúda a igreja, ensinando a igreja, disciplinando a igreja quanto ao uso dos dons na adoração, lá em 1 Coríntios 14,
e dando diretrizes, ensinamentos à igreja como ela deveria se comportar. Então Paulo chamando aqui a eclesia como sendo esse povo que se reúne para adorar apenas a Deus. Terceiro subtópico. Na história cristã, há quem creia que a igreja subsiste governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Então é um equívoco, um ledo engano, um gravíssimo engano aqueles que creem que a igreja ela subsiste porque ela foi governada, foi fundada em Pedro, e aí o sucessor de Pedro, que é o Papa, e aí os seus auxiliares, os seus bispos, é quem dá sustentação à igreja. Isso é totalmente ridículo. Evidentemente, a tradição protestante rejeita esse conceito, visto que ele não reflete o contexto do Novo Testamento, onde a figura do sucessor de Pedro é totalmente estranha e desconhecida, Papa como sucessor de Pedro. Isso não tem base bíblica nenhuma. Após a reforma lá do século XVI, 1517, de Lutero e companhia, a tradição protestante procurou dar um sentido bíblico e mais preciso a respeito do que uma igreja é de fato. Em uma grande denominação protestante histórica, a igreja é definida como uma congregação local de pessoas regeneradas e batizadas após a profissão de fé. Então aqui está mostrando que, no sentido de uma grande denominação protestante histórica, a igreja ela é denominada como sendo uma congregação local de pessoas regeneradas, seja esse lado físico visível da igreja. Por outro lado, de acordo com o documento de uma grande denominação pentecostal americana, entendemos a igreja como o corpo de Cristo, que claro, vai bem além de um documento de uma igreja. Não é preciso ninguém, nenhum credo, nenhum concílio determinar o que é a igreja. O que é a igreja já está determinado na própria Bíblia pelo próprio Cristo, que é o seu corpo, que é só uma questão de uma sistematização humana para definir o conceito de igreja. Então, entende-se igreja como o corpo de Cristo, a habitação de Deus, através do Espírito Santo, com divinas nomeações para cumprimento de sua grande comissão, onde cada crente nascido do Espírito é parte integrante dessa Assembleia Universal e da Igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu. Isso aí é um texto de Efésios 1, 22, 23 e outros textos aí que falam sobre a igreja como essa Assembleia Universal dos santos que estão inscritos, arrolados no livro da vida. Então a igreja, em síntese, é exatamente o corpo de Cristo. Aqui tem uma citação na lição do professor, um auxílio teológico, que é o termo eclesia, ou eclésia, que aí transliterado, a gente uns chama eclésia, outros de eclesia. Nos diz aqui o seguinte, aqui esse comentário: Jesus assevera em Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja. Então, quando Jesus diz sobre esta pedra, que era ele mesmo, edificarei a minha igreja, o termo usado ali é eclesia, ou eclésia. É a primeira vez que nós temos a citação Jesus falando sobre a sua igreja, que seria edificarei. Então o termo estava no futuro, ou seja, isso aí dá luz àqueles que defendem que a igreja ainda não havia sido fundada. Daí a ideia da igreja ser fundada no dia de Pentecostes, porque Jesus disse que edificaria a sua igreja. E isso só poderia acontecer de fato, de verdade, com a sua ressurreição e aí a promessa do derramado Espírito Santo. Então Jesus assevera em Mateus que edificaria a minha igreja. Essa é a primeira entre mais de 100 referências do Novo Testamento que empregam a palavra grega primária para a igreja, que é eclésia, ou eclesia. Aqui no caso aqui é eclésia. Composta com a preposição ek, que quer dizer fora de, e o verbo kaleo, o kaleo, que é chamar, ou seja, chamar para fora. Então, a eclesia é chamar para fora, ou seja, um grupo de pessoas chamados para fora, para uma assembleia.
E aqui no caso a igreja seria chamados para fora do mundo para se reunir num novo corpo, no corpo de Cristo. Seria esse o sentido. Logo, a eclesia, ou eclésia, denominava originalmente um grupo de cidadãos chamados e reunidos visando um propósito específico. Aí no caso aqui, o termo eclesia no sentido geral, era um grupo de cidadãos chamados para fora com um propósito específico. Havia lá, dentro do contexto grego, o propósito da eclesia e a igreja, no sentido de corpo de Cristo, com o propósito de adorar a Cristo. O termo é conhecido desde o século V a.C. A filosofia ela surge no século VI a.C. E aqui esse termo ele já é eclesia, já era um termo dado no século V a.C. E aí dentro desse contexto grego, aqui diz o seguinte, o termo é conhecido desde o século V a.C., nos escritos de Heródoto, de Xenofonte, de Platão, de Eurípide. Esse conceito de eclésia prevalecia especialmente na capital de Atenas, na capital da Grécia, onde os líderes políticos eram convocados com a assembleia, a eclesia, ou eclésia, eram convocados em assembleia constituinte até 40 vezes por ano. Então, até 40 vezes por ano, eles eram chamados para aquele concílio. O uso secular do termo também aparece no Novo Testamento, esse uso secular desse termo, em Atos 19, 32 a 41, por exemplo, a eclesia, referindo-se à turba que formou uma assembleia, uma eclésia de cidadãos ali, quando eles estavam ali, se reuniu em Éfeso para protestar contra ali o ministério de Paulo, ali o prejuízo que ele traria ali para a grande deusa, a Diana dos Efésios, entendeu? Ali naquele contexto de libertação de uma jovem ali, do evangelho que estava sendo pregado. Então reuniu-se ali a eclesia, a igreja, mas não no sentido espiritual, no sentido secular. Na maioria das vezes, porém, o termo tem uma aplicação mais sagrada. Refere-se àqueles que Deus tem chamado para fora do pecado e para dentro da comunidade do seu Filho Jesus Cristo, e que se tornaram concidadãos dos santos e da família de Deus. Eclésia é sempre empregada às pessoas e também identifica as reuniões destas para adorar e servir ao Senhor. Isso usando o termo eclésia, ou eclesia, de acordo aí a transliteração, para se referir ao povo de Deus, esses chamados para fora do mundo do pecado, das práticas mundanas. Segundo tópico da lição, a igreja como criação divina. Primeiro subtópico, a igreja como um ideal de Deus, ou seja, Deus idealizou a igreja. Desde a eternidade, a igreja foi idealizada. Desde a eternidade, a igreja estava no coração de Deus e foi idealizada por ele. Em sua essência, ela é um projeto divino, como também nos elegeu nele, aí Efésios 1:4, mostrando a igreja como um projeto na mente de Deus, projeto divino, diz assim, como também nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Elegeu-nos quem? Nós é que fala a igreja. Nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. É uma referência de Paulo aos Efésios, aí capítulo 1, verso 4, em relação à igreja. Na sua carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala de um mistério que estava oculto, Efésios 3, 3 a 6, estava oculto em Deus, e esse mistério é exatamente a igreja. Estava oculto em Deus, esse mistério foi revelado a partir de Cristo, do seu nascimento, morte e ressurreição, ali foi revelado o mistério. Esse mistério que fora revelado era exatamente a igreja. Na mente de Deus, portanto, a igreja já existia.
O amor de Deus fez com que ele promovesse um plano para salvar o homem caído. Assim, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Efésios 5, 25. Segundo subtópico, vimos aí a igreja como idealizada por Deus. Segundo subtópico, a igreja como uma realidade concreta, a concretização desse projeto divino. Como vimos, a igreja não ficou apenas na mente de Deus, ela passou a existir de uma forma concreta. O início da igreja acontece na plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos é o tempo oportuno, o tempo quando todas as coisas estavam estabelecidas para que exatamente Cristo viesse. Então aí a plenitude dos tempos envolve a questão de um povo que desse uma religião que preparasse o mundo para a vinda do Messias, que foi os judeus. Tem a ver com a questão de uma língua que ela pudesse ser uma mensagem, transmitir uma mensagem universal, uma língua universal, que foi a contribuição dos gregos, e um povo que desse sustentação, condição para que as informações do Evangelho fossem disseminadas no mundo de então. E esse povo foi os romanos. Então, esses três povos, judeus, gregos e romanos, eles foram exatamente os povos que Deus usaram para que a plenitude dos tempos, para que no tempo certo Jesus viesse, o Evangelho ele se tornasse o que tornou e a igreja pudesse expandir e tornar o que ela tornou. Então Jesus não veio nem antes e nem depois, mas veio na plenitude dos tempos. Então, o início da igreja acontece na plenitude dos tempos, mas indo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus nasceu debaixo da lei e ele veio cumprir, era o cumprimento da própria lei. Dessa forma, Deus faz congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, Efésios 1:10. Então surge a pergunta: quando a igreja passou a existir de fato? Quando ela se estabelece na sua forma concreta, na sua forma visível, no sentido da materialização do plano de Deus, juntando pessoas de carne e osso, mas que, além de um ajuntamento humano, fariam parte de um ajuntamento espiritual em Cristo Jesus. A maioria dos teólogos defende que foi no Pentecoste. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, de Lucas e João. Por quê? Porque ela ainda não havia sido formada. O próprio Lucas escreve no seu evangelho, ele não vai falar sobre a igreja formada, mas lá, depois que Cristo ele morre, ressuscita e que cumpre a promessa do Pentecoste, esse Lucas é quem escreve o livro de Atos e ele já fala da formação da igreja. Mas no Evangelho, quando ele tratando do ministério de Cristo, ele não fala da formação da igreja, não fala da igreja. Fala como algo, o Evangelho que cita como algo que haveria de acontecer, como nós falamos aqui, Jesus dizendo: edificarei a minha igreja, mas falando de algo para o futuro e não algo já que já acontecia, que já existia. Então, a maioria dos teólogos defende que foi no Pentecoste. A igreja, por exemplo, não é citada nos evangelhos de Marcos, de Lucas e João. Apenas Mateus, ele fala aquilo que nós falamos, Mateus 16, 18. Mateus fala de sua existência, mas como um evento futuro, ou seja, edificarei a minha igreja no futuro. A igreja no Pentecoste. Depois do Pentecoste, Lucas, agora lá no livro de Atos, depois de Pentecoste, Lucas destaca que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Já está em Atos capítulo 2, verso 47. Seja o que? Depois de Pentecostes. Dessa forma, a igreja, que existia apenas no coração e na mente de Deus, se tornava uma realidade concreta quando o Espírito Santo é derramado no Pentecoste após a ressurreição de Cristo e a assunção aos céus. E, finalmente, o último tópico. Já temos aí 1 hora e 19 minutos, mas vamos ler o último tópico.
A igreja como a comunidade dos salvos. Primeiro subtópico, regenerados pelo sangue de Cristo. No Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Com essas palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo como se dá o ingresso de uma pessoa na igreja, ou seja, por meio do arrependimento e o consequente batismo, e agora é claro, e o derramar do Espírito Santo. A igreja é uma comunidade cristã formada por pessoas regeneradas que fizeram uma confissão pública de fé, publicamente, ao batizar, isso se torna público, oficial. O ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. Isso aqui é muito interessante. O ingresso de alguém à igreja, estou dizendo aqui a igreja de Cristo, como corpo espiritual, não se dá por adesão, mas pela conversão. Eu acho que essa é uma das grandes verdades que deveriam ser ressuscitadas na mente de muitos crentes. O ingresso de alguém na igreja de Cristo não é por adesão. Não, eu agora vou aderir a tal igreja. Não, não é assim. O ingresso na igreja de Cristo não é por adesão, mas é exatamente por conversão. Você tem que ser convertido, não é aderir a uma igreja. Isso é algo muito interessante que vou até anotar aqui, porque eu não tinha em mente a falar isso, mas transformar isso aqui num tema de uma mensagem. Adesão, não, mas conversão. Vou preparar uma mensagem em torno desse tema. Então aqui, o ingresso de alguém à igreja não se dá por adesão, mas pela conversão. Louvado seja Deus, pela conversão. É exatamente, isso aqui é importante para você não achar que apenas você escolher uma igreja, você já faz parte do corpo de Cristo. Não é bem assim. É exatamente esse o sentido da palavra grega metanoê, ou metanoia, como vai dizer, traduzido por arrependimento. Significa o quê? Uma mudança de mente. Metanoia, essa mudança de mente, essa transformação. Mente é que entenda como uma mudança de alma, de espírito, natureza, uma transformação. Significa uma mudança de mente. Assim, a igreja é formada por pessoas que estavam no pecado, a caminho da condenação eterna, mas que, graças ao Evangelho, tiveram suas vidas transformadas. Então, a igreja é formada por pessoas que estavam caminhando para o inferno, mas graças ao alcance, à transformação do Evangelho, por intermédio do Espírito Santo, elas mudaram. Essa metanoia, essa mudança de natureza, mudança de mente, e passaram a andar com Cristo. Segundo subtópico, selados pelo Espírito Santo. Já foi dito que a igreja tem sua origem no dia de Pentecostes. Por meio do Espírito de Deus, somos batizados no corpo de Cristo. O Espírito Santo nos batiza, nos imerge no corpo de Cristo. A igreja, então passamos, o corpo de Cristo, que é a igreja, então passamos a fazer parte dela. É exatamente isso o que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios na sua primeira carta. Pois todos nós somos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer salvos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que fazem parte da igreja de Cristo são aqueles que são batizados em um mesmo espírito, que beberam e experimentaram do mesmo Cristo e agora fazem parte da mesma comunidade, da mesma família espiritual. Por fim, o último subtópico, o batismo de Cristo e do Espírito. É o apóstolo Pedro que exortou
os presentes no dia de Pentecoste a se arrependerem, também disse: e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui fala sobre o batismo de Cristo e do Espírito. O batismo de Cristo, Cristo ele fez a promessa do batismo com o Espírito Santo. E ele é quem batiza com o Espírito Santo. E o Espírito Santo distribui os dons espirituais à sua igreja. O apóstolo Pedro exortou os presentes no dia de Pentecoste a se arrependerem também. Também disse: recebereis o dom do Espírito Santo. Assim podemos afirmar que Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e com fogo, um batismo de capacitação, enquanto o Espírito os batiza no corpo de Cristo. Então, Cristo batiza os crentes com o Espírito Santo e o Espírito os batiza no corpo de Cristo, ou seja, os torna ativos membros do corpo de Cristo. Um batismo de iniciação formando a igreja. É bem interessante. Cristo faz a promessa, batiza com o Espírito Santo e o Espírito Santo nos batiza em Cristo. Cristo nos dá o Espírito Santo nos insere, nos torna inseridos totalmente, vivenciando a vida de Cristo. Gostei dessa afirmação. E, finalmente, a conclusão. Nessa lição, vimos como surgiu a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela existiu, primeiramente, no plano de Deus, até se estabelecer no Novo Testamento, após a morte e ressurreição de Cristo e a infusão dos cristãos no corpo de Cristo por meio do Espírito Santo. A igreja, portanto, não foi idealizada por homem algum, nem tampouco está fundada sobre teses humanas. O seu fundamento é Cristo, que é a cabeça da igreja. O fundamento da igreja é Cristo. Por isso, é um grande privilégio fazer parte da igreja, o corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos abençoe, que nós possamos valorizar essa bendita salvação que Cristo nos deu, morrendo por nós, ressuscitando por nós, enviando o seu Espírito e nos tornando membros da família de Deus. Que nós possamos desfrutar nesse trimestre aí sobre esse tema tão importante que é o corpo de Cristo, que é a igreja. E que eu e você possamos nos certificar se de fato nós somos igreja de Cristo. Se de fato eu pertenço à igreja de Cristo ou simplesmente eu pertenço a uma denominação. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus fale ao teu coração aquilo que eu não consegui expressar, mas aquilo que falei tenho certeza que foi da parte de Deus. Que Deus te abençoe, você e sua família. Desejo um ano novo aí, um ano 2024 cheio da presença, da direção, da vontade de Deus para você, sua família e, acima de tudo, que você que ainda não teve um encontro com Cristo, que você prove e vede o quanto o Senhor é bom. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.